A paz do Senhor, meus queridos, graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui na presença do Senhor. Hoje, em menos quantidade aqui no Ministério de Louvor, devido ao decreto, nós também estamos evitando sair das nossas casas, mas uma coisa é certa, o Senhor está conosco, amém? A palavra de Deus diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faria presente. Nós estamos aqui reunidos na presença de Deus, você aí na sua casa, você também está aí reunido na presença de Deus com a sua família, e pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus está aí com você, está aqui conosco, e nesse momento eu quero convidar você a nós fazermos uma oração, amém? Vamos fazer uma oração, pedir a Deus para que receba esse momento nosso de adoração, que Ele possa receber o nosso louvor, o seu louvor aí na sua casa, com a sua família, e eu creio que nós podemos e seremos, em nome de Jesus, cheios da presença de Deus, aí na sua casa, onde você está, e nós aqui também sentiremos a presença de Deus, amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, nós te agradecemos pelo seu infinito amor, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua infinita bondade, ó Deus, como o Senhor tem sido bom conosco, como o Senhor tem sido poderoso em nossas vidas. E nós estamos aqui, Senhor, nesse momento, os nossos irmãos aí nesse momento reunidos em suas casas, para te buscar, para te adorar, Senhor, para louvar o seu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. E uma coisa é fato, ó Pai, que independente do que façam, independente daquilo que sejam lançado contra a sua igreja, ou a favor, ou independente de qual seja o momento, ó Pai, nós estaremos te adorando, porque desde quando o seu Filho amado Jesus esteve aqui nessa terra, ó Pai, a sua igreja está reunida adorando o seu nome, os apóstolos adoravam o seu nome, e nós estamos aqui agora para engrandecer o seu nome, Jesus, e nós cremos que a sua presença se fará presente em nossas vidas, em nossas casas, em nome de Jesus, ó Pai, receba a nossa adoração, fala conosco nessa noite, ó Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, antes de nós iniciarmos, eu quero que você nem precisa abrir a sua Bíblia. Em Salmos 91, o versículo 1, os 2 louvores que nós vamos cantar nessa noite, vai falar muito sobre o cuidado de Deus por nós. Eu acho que esse salmo aí tão tradicional, né, que nós já conhecemos tanto, e é uma palavra poderosa. Às vezes nós nos acostumamos com os textos bíblicos, mas esse texto é maravilhoso, e ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém, querido? Que você possa descansar nessa noite na presença de Deus, que você possa cantar esses louvores, que você possa sentir essas canções, em nome de Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. E eu amo a sua casa. Não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na
mais aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cante isso, querido, cante isso nessa noite. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Cante em nome de Jesus. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, Não, jamais. estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Glória a Deus, glória a Deus. Você possa ter essa certeza, querido, que Deus cuida de nós. O nosso Deus, Ele tem um cuidado muito especial conosco, querido. A questão é que muitas vezes nós queremos grandes coisas, muitas vezes a gente quer ver coisas extraordinárias, a gente quer ver coisas grandiosas, e muitas vezes Deus está cuidando de nós nos detalhes, nas coisas pequenas, né, em coisas simples. Eu estava pensando, né, no repertório dessa noite, e isso que eu acabei de falar com você, de você pensar, né, naquilo que Deus faz, que muitas vezes Deus cuida de nós em coisas simples, aconteceu comigo nessa semana. Essa semana eu estive viajando para Minas Gerais, na quinta-feira, eu e um colega de trabalho, e nós estávamos na pista indo para Minas Gerais. Já era mais ou menos umas 10h30 da noite, mais ou menos, e aquelas capas de pneu de caminhão, né, se soltou do caminhão, mas era um pedaço bem grande mesmo, assim, que estava na pista, e eu estava dirigindo, eu estava mais ou menos a uns 120, mais ou menos, por hora, que é a velocidade que a pista permite, ali na Anhanguera, e quando eu vi aquela capa, né, eu só segurei no volante, só firmei a minha mão no volante, e a gente bateu e fez aquele barulho, pensamos que tinha estourado o pneu, aí eu encostei, coloquei o carro no acostamento, e tranquilo, né, vi que a gente estava bem. Quando eu via o estrago que fez o escapamento, ali que eu comecei a ter um pouco da noção, né, do que poderia ter acontecido comigo. E hoje, quando eu estava vindo e pensando nessas canções, eu pensei isso, né, eu pensei exatamente nisso. Durante a semana foi tão corrida, quinta, sexta-feira, hoje também, um dia puxado, em nenhum momento eu dobrei meu joelho para agradecer a Deus desse livramento. E foi um livramento porque quando a gente está dirigindo, né, todo mundo que dirige sabe disso, quando você está no volante, que aparece algo na sua frente, a tendência nossa é sempre desviar, né? E na velocidade que eu estava, se eu tivesse tentado desviar, muito provável que eu não tinha conseguido voltar novamente, né? Então eu tenho certeza que foi um livramento de Deus, e eu nem parei para agradecer por esse livramento. E isso acontece muitas vezes com nós, a gente só para agradecer quando é um milagre gigantesco, quando é algo, nossa, como que foi extraordinário. Mas Deus, Ele quer de nós também essa gratidão, porque Deus, Ele está o tempo todo cuidando de nós, o tempo todo Ele está cuidando de nós. Talvez nessa pandemia você possa ter perdido um familiar seu, né, e você pode ter questionado a Deus por que essa pessoa se foi, mas talvez você não tenha com a mesma intensidade agradecido a Deus por você estar vivo. Talvez você tenha questionado a Deus já por você ter perdido o seu emprego,
Mas talvez você não tenha questionado, você não tenha agradecido a Deus por você ainda não ter ficado enfermo, ou ter ficado enfermo e já ter sido curado. Entende? Como que nós queremos coisas extraordinárias, mas Deus, Ele está o tempo todo nas coisas ordinárias, pequenas, cuidando de nós. Amém? Ele cuida de nós, Ele cuida de você. Seja grato a Deus. Amém? Essa canção que nós vamos cantar agora também, ela fala bastante sobre momentos que nós pensamos que Deus está calado, que Deus não está se movendo, né? Mas não é uma realidade. Amém? Que Deus se cala e não ouça a sua voz. A minha alma está forte e o mal destrói. Há momentos que Deus se cala. Aprendido assim, às vezes ando nesse vale, sem saber pra onde ir, sem saber pra onde ir. Para frente devo andar. Tenha fé, ó meu irmão.
mesmo que pareça que Ele não te ouve, Ele está atento ao nosso clamor. Para nós pode até parecer que Ele tá, mas Ele não tá. Ele trabalha, Ele cuida de nós, Ele cuida de você. Ele tem a solução. Escute. Eu cuido de ti. Oh, Senhor. Eu cuido de ti. Descansa em mim. O Senhor acalma o seu coração nessa noite. O Senhor acalma o seu coração nessa noite. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Deus te abençoe, querido. Fica com Deus. Uma ótima semana para você. Paz do Senhor a todos. Eu quero convidar você agora para esse momento de oração, né? Vamos pedir ao Senhor que Ele venha intervir a nós, ao nosso país que está passando por esse momento difícil e para todos aqueles que estão passando por grandes necessidades. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós até então. Meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Pai, sobre nós, Senhor, perante essa situação tão terrível que estamos passando, Pai, que é o coronavírus, meu Deus. Tantas pessoas que já estão com grandes necessidades e ainda tendo que suportar mais essa dificuldade, Senhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha, Pai, com a cura, que o Senhor venha com a proteção, Senhor, em nós, que o Senhor derrame, Pai, a Tua graça, Senhor, perante todos nós, meu Deus. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém. A paz do Senhor, irmãos, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui, entregando esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu acredito que você também, assim como eu, pôde sentir a presença do Senhor através das canções que foram entoadas a Deus nessa noite. E agora nós vamos compartilhar da palavra de Deus. Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Você que está com a sua Bíblia aí na sua casa, abra a sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 1 e verso 9. Josué, capítulo 1 e verso 9. Diz assim o texto: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse texto, ele é muito conhecido. Esse texto é um texto que nós costumamos sempre nos lembrar dele em momentos onde nós estamos de algum modo intimidados, acovardados com algum desafio da vida. E não existe um desafio maior para nós do que esse que estamos vivendo hoje, com essa crise, com essa pandemia, com essa realidade
difícil, esse caos na saúde, esse caos na política. Então, quando nós olhamos para um texto como esse, dizendo assim, olha, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, é um alento para a nossa alma. Ouvir algo desse tipo, na realidade que nós estamos vivendo, é um refrigério para nós. Mas hoje, eu não quero meditar com você apenas de uma maneira superficial, olhando para esse texto de uma maneira superficial. Eu quero apresentar para você algumas informações que vai fazer você entender ainda mais esse texto, entender de uma maneira mais profunda o que está sendo dito aqui em Josué capítulo 1 e verso 9. Existe uma questão muito importante para todos nós e que faz parte do processo da vida, que é a passagem de bastão. É como aquela corrida que, eu não sei o nome técnico daquela corrida, mas tem uma corrida onde eles vão revezando e eles vão passando o bastão um para o outro. Então eles correm, na hora que ele começa a se cansar, ele passa o bastão para aquele que está descansado. A nossa vida acontece dessa maneira. Nós vivemos, nós temos aquela fase onde nós aprendemos, nós temos aquela fase de produtividade, onde você vai trabalhar, onde você vai alcançar, onde você vai expandir território, e nós temos aquela fase onde nós vamos nos cansando e temos que em algum momento passar o bastão. Acontece isso numa empresa, acontece isso numa família. Por exemplo, pensemos em uma mãe. Tem lá a mãe, ela cuida dos seus filhos, aí os seus filhos crescem, tem ali uma menina que é filha dessa mãe, essa menina cresce, essa menina casa, e agora essa menina não é mais apenas filha, ela agora se tornou mãe. Agora ela tem a responsabilidade de agir como mãe. Ela não pode mais ficar esperando coisas da mãe dela, porque o que a mãe dela tinha que fazer, todos os cuidados que a mãe dela teve que tomar durante toda essa fase, até ela conseguir casar, a mãe dela fez. Agora ela está casada e ela agora assume o protagonismo da sua existência. No entanto, passar o bastão acontece em vários momentos da nossa vida. Acontece na igreja, você está na igreja, você desenvolveu muitas coisas na igreja, chega num determinado momento que você vai envelhecendo, você vai perdendo vigor, você percebe que você precisa passar o bastão. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós vemos um grande líder, um líder excepcional, que é Moisés. Moisés é um homem extraordinário, é talvez um dos maiores líderes que já pisou nessa terra. Moisés é um homem íntegro. Flávio Joséfo faz uma observação sobre Moisés, que ele diz assim, olha, Moisés era um homem tão especial, um homem tão diferenciado, que parece que as tentações, os pecados que nos afligem, não afligia Moisés. Parece que Moisés não sofria das mesmas tentações que nós, porque Moisés era um homem assim, parece que em outro patamar. Era uma pessoa diferenciada, era uma pessoa muito especial. Era um homem que tinha um profundo relacionamento com Deus, que tinha profunda intimidade com Deus. E se você for ler toda a história onde Moisés liderou o povo de Israel, você vai ficar impressionado com o tanto de coisas incríveis que esse homem viveu.
Esse homem teve momentos de vitória, momentos de derrota, momentos de conflito, momentos de pressão. Esse homem teve de tudo. E quanto mais Moisés foi vivendo, mais Moisés foi se tornando um homem maduro, um homem com experiência, um homem mais convicto, um homem apto a ensinar outras pessoas, apto a liderar outras pessoas. E isso é uma coisa que chama muito a atenção em Moisés. No entanto, o tempo passa e nós temos que passar o bastão. Não foi diferente com Moisés. O tempo passou para Moisés. Por mais extraordinário que Moisés fosse, chegou um momento que ele envelheceu, já estava com mais de 100 anos. Tem gente que quer passar o bastão com 25 anos, com 30 anos. Aí não é isso que eu estou falando. Moisés já estava com mais de 100 anos, e ele, então, sabe que vai morrer, e alguém precisa liderar o povo de Israel no lugar dele. Então Deus levanta uma pessoa que caminhou com Moisés por muito tempo, foi auxiliar de Moisés por muito tempo. Então eu quero refletir com você aqui sobre quatro pontos importantes que nós temos que olhar e analisar dentro do capítulo 1 de Josué. O primeiro ponto importante que eu quero que você pense comigo é o seguinte: eu e você precisamos aprender a respeitar os processos da vida. Moisés era um homem que viveu uma vida incrível, é um homem que foi um líder excepcional, só que chegou o momento dele passar o bastão, e Deus então escolhe um outro homem para assumir o lugar de Moisés, e esse outro homem se chama Josué. Só que, presta atenção o que diz o capítulo 1 e o verso 1 de Josué. Nós lemos lá no começo o capítulo 1 e verso 9 de Josué. Eu quero ler com você o capítulo 1 e o verso 1. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Olha só que interessante, Moisés morre e agora um outro líder precisa assumir o lugar de Moisés. Então Deus levanta Josué. Só que tem um detalhe importante aqui: quem era Josué? Quem era Josué? Ouça, Moisés tinha um padrão de liderança muito elevado. Era um homem com profunda intimidade com Deus, era um homem comprometido, um homem íntegro. No entanto, não poderia ser qualquer homem para assumir o lugar de Moisés, porque qualquer homem não daria conta daquela responsabilidade. Qualquer homem provavelmente iria falhar em sua missão. Por isso então que Deus não escolhe qualquer um. Deus escolhe alguém que era auxiliar de Moisés. O que está mostrando para nós então o capítulo 1 e verso 1 de Josué? Que Moisés tinha um rapaz que andava do lado dele. Josué andou do lado de Moisés mais de 40 anos. Mais de 40 anos Josué estava do lado de Moisés, olhando Moisés liderar, olhando Moisés agir, observando os erros e os acertos de Moisés, ouvindo conselhos de Moisés. Isso é muito interessante, porque às vezes nós pensamos assim: olha, agora é o momento de passar o bastão, e eu quero ser a pessoa que assuma o lugar do líder. Talvez lá na empresa onde você trabalha, a pessoa que lidera lá o setor onde você trabalha, essa pessoa saiu do cargo, e agora você se acha no direito de assumir o lugar.
desse líder que estava lá. Mas será que durante esse período que você estava lá sendo auxiliar, será que você era de fato comprometido? Será que você dava o seu melhor? Será que você se dedicava? Será que você se esforçava? Será que você procurava agir da melhor maneira possível? Será que você era leal à sua liderança, ao seu líder? E agora que surgiu a vaga lá na empresa, você realmente merece essa vaga? Porque às vezes nós não fazemos nada, nós não nos dedicamos, levamos as coisas de qualquer maneira, mas na hora que surge uma grande oportunidade, nós queremos ser o primeiro a assumir o lugar. Quando Moisés estava envelhecendo, provavelmente existia ali grandes discussões para saber quem será que ia liderar o povo de Israel. Gente, olha, o povo falando, na época, olha, a gente está vendo que Moisés já está ficando bem velho, cedo ou tarde Moisés vai morrer, quem será que vai assumir a liderança do nosso povo? Quem será que vai liderar o nosso povo? E provavelmente, como nós sabemos, é natural do homem ter a ambição por poder. O homem tem esse instinto, o homem gosta do poder, o homem gosta de estar em lugar de destaque, o homem gosta de estar em lugar onde ele possa ser visto, é do instinto humano. E provavelmente quando eles percebem que Moisés vai morrer, está próximo da sua morte, alguns homens estavam desejando aquela vaga, alguns homens estavam querendo aquela vaga para si. Mas acontece que Deus escolhe Moisés. E eu tenho certeza que Deus não escolheu Moisés à toa. Eu tenho certeza que Deus não pegou Moisés simplesmente por qualquer motivo, não. Moisés tinha provado ao longo dos anos um sério comprometimento com o povo de Israel. Josué tinha mostrado ao longo dos anos sério comprometimento com o povo de Israel. Josué tinha mostrado lealdade a Moisés. Josué tinha mostrado seriedade nas suas funções. Josué, quando era mais jovem, Josué era soldado, foi para inúmeras guerras, batalhou, e nós sabemos que naquele tempo as guerras eram muito físicas, o homem estava com a espada e ele tinha que lutar e vencer um soldado, e vinha outro, e depois outro, e depois outro, e depois outro. Josué teve que ir para inúmeras guerras e viver essa realidade, provavelmente em vários momentos correu sérios riscos de ser morto. Então tudo isso vai contabilizando na conta de Josué. Tudo isso vai mostrando o quanto Josué era um homem digno de assumir o lugar de Moisés quando Moisés morresse. Porque provavelmente tinha muitos outros homens que não eram tão esforçados, tão dedicados quanto Josué. Tinha muitos outros homens que não eram tão leais como Josué. Tinha muitos outros homens que seguiam Moisés, mas que estavam doidos para tirar Moisés do cargo dele, como nós vemos em alguns relatos, as pessoas querendo ir contra a liderança de Moisés. Inclusive, a sua própria irmã, Miriam e Arão. Mas Josué em nenhum momento fez isso. Você pode ler toda a história aqui e você vai perceber que Josué sempre estava firme. Quando Moisés pede para que eles espiem a terra de Canaã para ver se dava para invadir, Moisés mandou 12 homens lá. 12 homens para espionar a terra, para ver se dava para invadir a terra de Canaã. Quando esses 12 homens voltam,
10 homens diz assim: Moisés, não dá, é muito perigoso, os homens são gigantes, eles são bárbaros, são muito violentos. Josué era um desses 12 homens, e Josué disse assim: Moisés, eu acho que dá para ir sim, eu acho que dá para ir sim, se a gente confiar em Deus, dá para ir sim. Só que como esses 10 homens começaram a levantar várias fofocas, colocar medo na população, ficou inviável deles invadirem Canaã. Então Moisés tomou uma decisão, falou: gente, nós não vamos invadir Canaã. Eles retrocederam, só depois de 40 anos que eles foram tentar invadir Canaã novamente. Josué estava lá, ele estava doido para invadir Canaã, e ele disse para Moisés: Moisés, dá para ir, eu acredito que dá certo, vai dar certo, vamos. Mas Moisés preferiu não ir. Josué poderia ter se rebelado contra Moisés. Josué poderia ter parado de ser um auxiliar de Moisés. Josué poderia ter feito sérias críticas a Moisés. Mas Josué não fez isso, ele acatou a decisão de Moisés e ele respeitou. Depois de 40 anos é que eles foram invadir Canaã. Então tudo isso vai mostrando que quando Deus, Ele vai passar, quando nós vivemos fases onde nós temos que passar o bastão, não dá para passar o bastão para qualquer pessoa. Deus, Ele não passa o bastão para qualquer pessoa. Deus não vai dar para você novos desafios, Deus não vai dar para você oportunidades de crescer, Deus não vai dar oportunidades para você expandir, se você não tem sido fiel naquilo que você tem aqui e agora. Josué, em inúmeros momentos, durante 40 anos, ele viveu do lado de Moisés, enfrentando guerras terríveis, guerras difíceis, momentos extremamente complicados. Isso provou para Moisés que ele era o homem certo. Isso deixou para todo o povo de Israel claro de que Josué era o homem certo, de modo que a população não questionou. A população aceitou a liderança de Josué. Falou: olha, Moisés morreu infelizmente, mas Josué é um homem íntegro. Josué é um homem que vai conseguir corresponder à liderança que nós precisamos. Nós precisamos aprender a respeitar os processos. Nós precisamos aprender a viver cada fase, cada desafio que nós vamos passando na vida. Quando Deus chama Davi para se tornar rei, Davi ainda era menino. Davi não se tornou rei naquele momento. Ele teve que viver muitas coisas até se tornar rei. Teve um processo na vida de Davi. Quando Neemias se torna um grande líder do povo judeu, Neemias não se tornou um líder da noite para o dia. Neemias teve que viver muitas coisas para amadurecer, para crescer como homem, como líder. Quando Deus chama o próprio Moisés, lá no começo, Moisés teve que amadurecer muito, teve que viver muita coisa, teve que quebrar muita cara, teve que melhorar muitos aspectos da sua vida, para que ele pudesse enfrentar desafios novos na sua existência. Não dá para você querer viver coisas grandes no futuro, se você não tem feito, não tem dado o seu melhor agora, não tem feito o seu melhor hoje, não tem aprendido a viver os processos. É muito interessante quando nós olhamos para alguns homens da história. Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro
da Inglaterra, na época da Segunda Guerra Mundial, e ele teve aqui toda uma influência para lutar contra o Hitler. Na sua biografia, Churchill fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: olha, durante os meus 63 anos, eu entendo que foi apenas uma preparação para que eu vivesse esse momento da minha vida. Churchill entendeu que 63 anos da vida dele foi apenas um processo para que ele pudesse ser um líder importante no momento de crise mundial. São processos, mas nós não queremos e não gostamos de viver processos. Muito pelo contrário, nós gostamos de cortar fila. Nós gostamos de ser relevantes, de fazer coisas extraordinárias, amanhã já. Eu quero já fazer coisas incríveis amanhã. Eu não quero perder nenhuma vez. Eu não quero errar, eu não quero falhar, eu não quero fracassar, eu não quero viver problemas de saúde, eu não quero ter problemas conjugais, eu não quero ter problemas com os meus filhos, eu não quero ter problema no meu relacionamento, eu não quero ter problema no meu trabalho. Eu quero ter uma vida perfeita e quero viver coisas extraordinárias. E nós nos esquecemos que conflitos com os filhos, conflito no casamento, problemas no trabalho, problemas de saúde, tudo isso vai somar para que você se torne um homem ou uma mulher mais forte, mais apto a viver coisas grandiosas no futuro. Então nós não podemos excluir essa realidade que é tão importante na existência humana. Nós não podemos querer pular etapas. Nós precisamos aprender a viver os processos. Caso contrário, nós nunca iremos crescer. Você nunca terá um desafio maior na sua mão. Você nunca será escolhido para fazer coisas relevantes durante a sua vida. As pessoas não confiarão em você. As pessoas não dão grandes responsabilidades para crianças. As pessoas dão grandes responsabilidades para homens, para mulheres. Não dão grandes responsabilidades para meninas, é para mulheres. Aprenda a viver os processos. Aprenda com os seus erros, aprenda com os seus fracassos, aprenda com os seus equívocos, aprenda. O segundo ponto importante que nós podemos aprender aqui no capítulo 1 de Josué é que a capacidade e a coragem precisam caminhar juntas. Lá no verso 6, diz assim: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Tem muita gente que é capaz, que viveu o processo, que errou muito, aprendeu com os erros, que viveu muita coisa na vida, e agora surge oportunidades para essa pessoa, surge momentos para que essa pessoa então possa ajudar outras pessoas, possa ser o protagonista da sua existência. Surgem esses momentos, são pessoas capazes, pessoas inteligentes, só que essas pessoas, na hora que vem a oportunidade surgindo, eles se acovardam, eles não têm coragem de assumir riscos, eles não têm coragem de sair da sua zona de conforto, eles não têm coragem de sair do seu comodismo, eles não têm coragem de sair daquilo que para eles está tão confortável. Por isso que não basta você ser apenas um homem capaz. Na igreja, durante toda a história, teve muitos homens capazes, teve muitas mulheres capazes, que
tinham total condição de fazer coisas maiores, coisas incríveis, coisas mais relevantes, mas foram covardes, foram medrosos, foram preguiçosos, negligentes, desinteressados, eram capazes, tinham condição de fazer, mas foram covardes. Por isso que Deus, Ele olha para Josué, e Ele vê que Josué é um homem capaz, Ele vê que Josué é um homem apto a assumir a liderança de Israel. No entanto, Deus faz questão de dizer para Josué: seja corajoso, seja forte e corajoso, porque você vai precisar, porque a sua capacidade não exclui os desafios que você vai enfrentar. Mesmo capaz, mesmo inteligente, mesmo apto, você vai viver muitos desafios, e você vai precisar ser corajoso, você vai precisar ser forte. No entanto, nós sabemos que a covardia é o mal de muitos homens. A covardia é o mal de muitas mulheres. Homens que não têm coragem de tomar decisões importantes na sua vida. Mulheres que não têm coragem de tomar decisões importantes na sua vida. São covardes, são covardes. Não têm condições de tomar decisões importantes e por isso não vivem coisas relevantes. Por isso não vivem coisas melhores, por isso não vivem coisas mais interessantes, porque não têm coragem de tomar decisões. Seja forte e corajoso. Se eu posso dizer uma coisa para você na noite de hoje, nessa noite de domingo, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Tem gente que é tão covarde, que é incapaz de expor a sua fé para um amigo. É incapaz. Tem gente que é tão covarde que é incapaz de expor um pensamento que é pautado nas Escrituras para outras pessoas que não são cristãs. Eu digo a você, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. É o que a palavra do Senhor diz para Josué e diz para nós na noite de hoje, porque nós estamos vivendo em um momento onde é preciso coragem, onde é preciso força, porque as pessoas covardes, elas vão ficando pelo caminho. As pessoas medrosas, elas vão ficando pelo caminho. E elas vão abandonando novos desafios. Elas ficam sempre ali, na mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Não tem coragem de enfrentar um desafio novo. Eu digo a você, seja forte e corajoso. Quando Deus escolhe Josué para assumir a liderança do povo de Israel, você sabe quantos anos Josué tinha? Algumas pessoas pensam que Josué, quando Deus está falando isso aqui para ele tinha talvez uns 20 anos, 25 anos, 30 anos. Josué tinha mais de 80 anos, quando ele assume a liderança de Israel. Quando Deus está dizendo para Josué, Josué, seja forte e corajoso, Josué era um homem de mais de 80 anos, experiente, que lutou em inúmeras guerras, soldado experiente, líder, comandante de guerra experiente, andou junto com Moisés durante muitos anos, várias décadas. Ele não está dizendo para qualquer um ser forte e corajoso, ele está dizendo para um homem de fibra ser forte e corajoso, porque até os grandes homens precisam de incentivo, até os grandes homens precisam ser encorajados, inclusive por Deus. Não é diferente com você. Por isso que você precisa ouvir a palavra do Senhor nessa noite e gravar ela no seu coração.
e procurar pedir para que Deus faça de você uma pessoa mais forte, uma pessoa mais corajosa, uma pessoa que está disposta a enfrentar novos desafios. Josué poderia não ter aceitado, falar: Deus, eu não vou não, assumir o lugar de Moisés, não é para mim, hein? Muito difícil, acho que muita responsabilidade, acho que eu não vou assumir o lugar de Moisés, não. Poderia ter dito isso, mas Josué foi forte e corajoso. Ele foi em frente, ele ouviu a palavra do Senhor e foi em frente. Que você possa ouvir a palavra do Senhor e ir em frente. Amém? Terceiro, os fins não justificam os meios. É muito comum nós ouvirmos por aí de que vale tudo para você alcançar o seu objetivo. Vale tudo para você conseguir ser uma pessoa vitoriosa. Vale tudo para você conseguir aquela vaga que você tanto deseja. Vale tudo. E é por isso que nós vemos pessoas vendendo a alma para o diabo, para conseguir aquilo que quer. Por isso que nós vemos homens se submetendo a acordos, a situações ridículas, para conseguir aquilo que quer. É por isso que nós vemos mulheres se submetendo a situações vergonhosas, para conseguir aquilo que quer, porque pensam que vale tudo para conseguir o seu objetivo. Pensam que os fins justificam os meios, mas nós precisamos entender que os fins não justificam os meios. O verso 8 do capítulo 1 de Josué deixa uma coisa muito importante para nós. Olha só, Deus dizendo para Josué: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Olha que interessante. Josué era um homem que viveu os processos, ele teve muita experiência de vida, não era um aventureiro, era uma pessoa que tinha bagagem de verdade, um homem forte e corajoso. No entanto, tem um conselho aqui, para ele meditar no livro da lei, ou seja, na lei de Deus, na palavra do Senhor, de dia e de noite. Ele tinha que ter as suas atitudes como líder de Israel pautadas na lei de Deus. A sua cosmovisão tinha que ser pautada na lei de Deus. Ele não poderia agir como líderes que têm uma outra cosmovisão. Ele tinha que agir como um homem que conhece a lei de Deus. E ele fez isso. Se você ler todo o livro de Josué, você vai ver que ele foi um líder excepcional. Excepcional. O livro de Josué inteiro é um livro de muita guerra. Ele estava entrando na liderança de Israel ali, e não iria ser uma liderança tranquila. Ele já entrou, e durante toda a sua liderança foi um período de muita guerra, de muita batalha, e praticamente todas as batalhas ele foi vitorioso. Isso é muito bonito. Mas um detalhe que fica ainda mais evidente quando nós olhamos para Josué, é que Josué era um homem muito voltado para Deus. Ele era um homem que tinha um profundo relacionamento com Deus, assim como quem? Assim como Moisés. Josué era um homem que conhecia o livro da lei. Pergunto para você, você quer viver grandes coisas? Eu acredito que você pensa em viver coisas melhores no futuro.
Será que quando você tiver boas oportunidades no futuro na sua mão, será que o livro da lei vai estar gravado no seu coração e vai guiar suas atitudes? Ou será que o que está gravado no seu coração são visões de um monte de conteúdo que você vê por aí na internet, de pensadores que não têm um pingo de cosmovisão bíblica? Medite no livro da lei, é o que a palavra do Senhor está dizendo. As pessoas são capazes de fazer coisas horrorosas para conseguir o que quer, mas um líder que teme ao Senhor, um cristão que teme ao Senhor, uma pessoa que quer viver algo relevante na sua existência, ela sempre vai viver de acordo com a palavra do Senhor, seja na criação dos filhos, ou seja, em um alto cargo em alguma empresa. Cumpra a sua missão de uma maneira honrosa. Cumpra a sua missão de uma maneira honrosa. Você tem um chamado, Deus te chamou para alguma coisa, você tem um ministério, cumpra o seu ministério de uma forma honrosa. Tem gente que cumpre com o seu ministério de uma maneira desonrosa, sem amor, faz por obrigação, faz porque gosta de fazer só aquilo ali, mas não tem amor, não tem bastidor, só tem aparência, não tem oração por detrás, não tem leitura bíblica por detrás, não tem estudo teológico por detrás, não tem comprometimento cristão por detrás, só tem o mecanismo do ministério na frente. Isso é um sinal muito claro de que são pessoas que cumprem com o seu ministério, mas que não tem um livro da lei gravado no coração. Josué era um ótimo guerreiro, era um ótimo líder, e ele tinha um profundo relacionamento com Deus. Não adianta você ser um ótimo profissional, não adianta você cumprir com o seu ministério de uma maneira ótima, as pessoas olham, batem na sua costa, falam, olha, legal, bonito, bacana, mas e Deus? Aonde Ele está nisso? Como que está a sua relação com o Senhor de todas as coisas? Como que está a sua relação com aquele que confiou a você esse ministério? Como que está a sua relação com aquele que confiou essa família nas tuas mãos? Como que está a sua relação para aquele que deu esse emprego para você? Como que está a sua relação para aquele que deu esse salário para você? Como que está a sua relação com Deus? Como que está a sua relação com Deus? Os fins não justificam os meios. Quarto e último, Deus está com você durante toda a jornada. Lá no verso 9, capítulo 1, verso 9, que nós lemos no início da pregação, diz assim: não fui eu que lhe ordenei, não fui eu que lhe escolhi, não fui eu que te chamei, não fui eu que dei essa oportunidade para você? Pois bem, seja forte e corajoso, não se apavore. Diante de novos desafios, a nossa tendência é se apavorar. Diante de novos desafios, a nossa tendência é se acovardar, é ficar com medo, é ficar incrédulo, é achar que na verdade você não teve uma direção de Deus, na verdade você agiu por impulso, e aí você tenta convencer você mesmo de que você não está no lugar certo, porque o medo faz isso. O medo nos convence de que aquilo que estamos fazendo não é para a gente fazer. Então, Deus diz, não se apavore, não se apavore, nem desanime,
porque diante desse caos que nós estamos vivendo, dessa crise, desse absurdo político que nós estamos vivendo, de tanta coisa absurda, a nossa tendência é desanimar. A nossa tendência é desanimar. Mas tem uma questão aqui. Ele diz assim: olha, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você pode buscar muitas motivações, você pode pegar um bom livro para você ler, para você se sentir motivado, você pode assistir a palestra de alguém na internet, para você se sentir motivado, você pode encontrar muitos mecanismos para você se motivar, para você se encorajar, para você ficar animado, você pode tentar fazer de tudo, mas uma coisa que você jamais pode deixar de fazer é de saber, é de entender, de ter a profunda convicção de que Deus está com você. É a profunda convicção de que Deus está com aqueles que são corajosos, que são fortes. Seja forte e corajoso, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você todos os dias. Seja forte e corajoso e você vai perceber o agir de Deus na sua vida. Seja forte e corajoso que você vai testemunhar a graça de Deus repousando nas suas atitudes, abrindo portas, dando novas oportunidades para você, abrindo portas em lugares que você jamais imaginou, mas você precisa ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso, pois o Senhor estará com você por onde você andar. Não se esqueça disso, meu irmão. Não se esqueça dessa parte tão importante que Josué faz questão de esclarecer para nós. A experiência é boa, a maturidade é bom, habilidades é bom, ter talentos é bom, ser corajoso é bom, ser forte é bom, tudo isso é bom, mas melhor do que tudo isso é ter a profunda convicção de que o Senhor está com você, onde você andar. Você tem um novo desafio, você tem sonhado com coisas novas, você tem pensado coisas novas para o seu ministério, para a sua vida, o Senhor estará com você. Seja forte e corajoso. O Senhor estará com você. Eu não sei o que você tem pensado nesse ano, que é um ano onde todo mundo está tendo que repensar muitas coisas, está tendo que analisar muitas coisas. Eu digo a você, não esqueça de que o Senhor estará com aqueles que levantam e têm uma atitude de coragem diante da vida. Seja uma pessoa que tem uma atitude de coragem, uma atitude de valentia, uma atitude de força, porque sabe que a sua força, a sua segurança não depende dele, mas depende de Deus. Por isso, nessa noite, eu não quero que você seja uma pessoa vitimista. Eu não gostaria que você escutasse essa pregação e saísse daqui, terminasse essa transmissão, olhando para você e tendo pena de você, tendo dó de você, se vitimizando.
mas que você tivesse uma atitude de coragem, que você se levantasse para encarar a semana com muita coragem, com muita força, para que você começasse a pensar no que você pode fazer para ser um homem melhor, o que você pode fazer com aquilo que Deus colocou na sua mão agora, em 2021, o que você tem na mão em 2021, que você pode demonstrar fidelidade, amor e honra. O que você tem na mão hoje? Seja forte e corajoso, seja honrado, seja um homem honrado, seja uma mulher honrada. E você vai perceber o agir de Deus sobre a sua vida de um modo muito especial. Porque Deus, Ele não quer que você fique se lamentando, Deus não quer que você fique prostrado, Deus quer que você se levante e tenha uma atitude de fé, de força e coragem, em nome de Jesus. Só aqueles que são bonitos dizem glória a Deus. Agora aqueles que são feios, dizem glória a Deus bem alto. Não adianta mentir, hein? Não adianta mentir. Quero que você ore comigo nessa noite, tá bom? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite de domingo. Peço para que o Senhor esteja abençoando a vida dos meus irmãos, para que eles possam ouvir aquilo que está em Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 9, esses conselhos, essas lições tão importantes para nós. Nos dê essa força, nos dê essa coragem, tire de nós a covardia, tire de nós o medo, coloque em nós esse espírito de valentia, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, estamos encerrando mais um culto, não sabemos, a chance de nós termos aí mais alguns cultos online é grande, infelizmente, mas nós estamos perseverando em oração, para que essa situação se resolva e logo mais nós possamos ter os nossos cultos presenciais. A transmissão online é uma bênção, mas eu prefiro 1000 vezes o culto presencial. Deus abençoe você e uma ótima noite. Até mais.